Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente segunda-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Coringão, que empatou neste domingo contra a equipe do Palmeiras pelo placar de 1-1, e estou trazendo um corte dessa repercussão da mídia sobre esse empate e as últimas informações do Corinthians. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aqui nos comentários e vamos aí com o vídeo. Largo para o palmeirense, estava esperando aí os 3 pontos para encostar mais no Flamengo, que empatou. Do lado do Corinthians, não é que o resultado é fantástico, porque o time, né, tá numa zona meio perigosa da classificação, mas diante de todos os problemas, até que o empate caiu bem ali. Vou trazer o Plácido Berce para trazer mais informações do Corinthians, porque teve dificuldade ontem com o elenco enxuto e o importante é não perder ninguém, né? O Dorival falou que não vai chegar ninguém, então não pode perder ninguém mais. É isso, boa tarde, Joana, boa tarde para quem está acompanhando a gente no Taon. Só lembrando que hoje o Corinthians faz aniversário, 115 anos. O Corinthians foi fundado no dia 1º de setembro de 1910 e hoje não vai ter festa aqui no Parque São Jorge. A festa está marcada só para o dia 6, próximo sábado, aqui no Clube Social. E os jogadores vão poder comemorar de folga, né? Ganharam hoje e amanhã de folga, se reapresentam só na quarta-feira. Ontem, Derby 1-1 empatado, o Corinthians terminou esse ano de 2025 num saldo positivo contra o maior rival. Foram 7 jogos nesse ano, 3 vitórias, 3 empates e só uma derrota. E como você disse, um saldo positivo também com o resultado de ontem, porque o Dorival tem quebrado a cabeça para montar o time para essas últimas partidas, estava com vários desfalques. O Memphis Depay voltou a jogar ontem, desde o início, já tinha voltado a entrar no segundo tempo, né, durante a semana passada no jogo contra o Atlético pela Copa do Brasil, mas ontem começou como titular ao lado do Guinegão. E essa é uma boa notícia, o Guinegão não fez gol ontem, vinha de 3 gols marcados consecutivamente, só que quando foi substituído no fim do jogo foi muito aplaudido pelo torcedor em Itaquera, vive uma lua de mel com a torcida corintiana e está de contrato novo. O Guinegão renovou o contrato por mais 5 temporadas, ganhou um aumento salarial e a multa também aumentou bastante, 140 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado estrangeiro. Ele que está se firmando realmente como o substituto do Yuri Alberto. E nesse fim de semana também o Corinthians revelou que o Yuri Alberto recebeu uma proposta de 30 milhões de euros da Roma. Só que o Corinthians nem aceitou conversar, disse que mesmo com as dívidas e todos os problemas financeiros que o clube enfrenta, o Yuri Alberto é inegociável. Lembrando que o Yuri está machucado, está se recuperando de uma cirurgia de uma hérnia inguinal, só que realmente é muito importante, é o artilheiro do Corinthians no século, com 70 gols marcados, então não está à venda, não vai ser negociado. E por falar ainda sobre o mercado, a janela de transferências fecha amanhã e o Corinthians não vai contratar mais ninguém. O Dorival até lamentou isso na entrevista coletiva depois do jogo de ontem, disse que já se confirmou que não vai vir nenhum reforço e realmente não vai vir ninguém porque o Corinthians ainda está sob o transfer ban, punição aplicada pela FIFA no dia 12 de agosto. O Corinthians deve aproximadamente 40 milhões de reais para o Santos Laguna, time do México, pela contratação do Félix Torres. Então é esse elenco até o fim do ano, viu, Joana? Não pode perder ninguém, meu amigo. Só queria lembrar o seguinte, a janela europeia, ufa, fechou, mas a da Arábia Saudita, não, hein? A Arábia Saudita tem uns dias aí. Então, perigoso ainda pro Corinthians, sem querer assustar, mas tem gente de olho em jogador do Corinthians. Pode aparecer uma proposta aí, do time titular, hein? Vamos ficar de olho aqui. Jogando um spoiler aí para deixar o torcedor um pouco mais com frio na barriga, a gente vai trazer mais informações amanhã aqui no Taon. Esporte Clube Corinthians Paulista, com ela, Lili Nascimento, aniversariante do dia, a instituição, não você, né, Lili? Que dia que você faz aniversário, Lili? No mesmo dia que a mãe do Cícero? O aniversário já passou, Quando 25 foi? de julho. Mesmo dia do Hulk também. E da mãe do Cícero, é verdade. do PEC. E do Gabriel Peck. Exatamente. Todo mundo junto, Lili. Aliás, eu e Hulk temos algo em comum, mas haverá sinais. Estou aqui na frente do CT Joaquim Grava, hoje 115 anos de Corinthians. É claro que o torcedor foi até a Neoquímica Arena querendo uma vitória. Ajudaria muito o Corinthians, né, na questão da tabela do Campeonato Brasileiro, mas foi um empate com gostinho de vitória. O Corinthians conseguiu chegar até esse empate, sustentar o resultado, né, com o Palmeiras pressionando também. Então o Dorival falou sobre isso ali na coletiva, né, sobre essa entrega do time numa sequência complicada. Vence do Vasco no Campeonato Brasileiro, vence o Atlético Paranaense nesse jogo de ida da Copa do Brasil e agora consegue o empate, se for olhar no
durante todo o ano, né? Em cima do Palmeiras, elimina pela Copa do Brasil. Então o Corinthians sai com um saldo positivo desse duelo, desse grande derby. Lembrando que agora o elenco tem 2 dias de descanso. Então descansa nesta segunda-feira, na terça também. Somente na quarta-feira o Corinthians volta a treinar. Aí de olho no primeiro duelo, que será pela Copa do Brasil. No dia 10 recebe o Atlético Paranaense lá na Neoquímica Arena. E pelo Campeonato Brasileiro será no dia 13, visita o Fluminense. Aí eu falei que hoje é aniversário do Corinthians. Aqui na frente do CT a gente consegue mostrar que tem um totem ali para o torcedor chegar, colocar no QR Code celular e conhecer a história do CT Joaquim Grava. CT Joaquim Grava que treina muitos jogadores, mas que não terá mais reforços nesta janela, né? O Dorival ontem acabou confirmando ali na coletiva que não há mais chances, até porque os problemas financeiros, eles são evidentes. O Corinthians até conseguiria arrumar o dinheiro, esses 40 milhões para pagar o Santos Laguna. Mas é aquela coisa, né? Tapa aqui, descobre ali. Se pagasse o Santos Laguna e caísse o Transferban para trazer pelo menos 2 a 3 jogadores, que o Fabinho Soldado já deixou tudo encaminhado, aí o Corinthians poderia atrasar salários, premiações. O problema seria ainda maior. Então houve uma conversa aqui com a diretoria para chegarem num senso comum. É claro que com o Dorival presente, né? Até porque ele tem a equipe ali nas mãos, vai montar o elenco para o restante da temporada, mas ali foi dito que, infelizmente, não teremos mais reforços. E o Dorival, ontem mesmo na coletiva, falou, nem vamos mais falar desse assunto, vou trabalhar com os jogadores que tenho à disposição, e com esses jogadores conseguiu manter aí o empate contra o Palmeiras ontem na Neoquímica Arena, Bruno. Boa, Lili, obrigado. É isso, escolhendo os boletos, não é isso, Mari Pereira? Vai pagando, né? Na tua parte, do derby, na temporada, foi vencido pelo Corinthians. Mas que jogou melhor, que finalizou mais, que teve mais chance. O Abel ontem estava lá reclamando da sorte. Mas a sorte e o futebol, esse ano, foram do Corinthians. O Palmeiras tentava ontem amenizar um pouco as derrotas no Paulista e na Copa do Brasil. A eliminação na Copa do Brasil e a derrota no Campeonato Paulista. Não conseguiu. Então, no final das contas, adianta jogar melhor? Adianta ter mais finalizações, ter mais volume de jogo? Não adiantou porque não ganhou o jogo e não conseguiu amenizar. Então termina o ano com o Corinthians, nesse duelo particular, melhor que o Palmeiras. E o Palmeiras tem uma liderança a disputar, né? O Palmeiras está disputando o título, na medida em que o Flamengo... O Palmeiras pode ser campeão brasileiro da Libertadores ainda. Na medida em que o Flamengo não ganhou do Grêmio, era uma oportunidade contra um adversário esfacelado, porque o Corinthians estava esfacelado, né? Estava com um volante de lateral, estava com nenhum volante mais para botar em campo, estava com 6 desfalques até o fim do jogo, estava desfalcado nas 2 laterais. Então, acho que o Dorival tem razão nesse sentido. Foi um jogo de resistência. E assim, eu concordo com a leitura. Acho que o Palmeiras foi muito superior ao Corinthians no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Palmeiras poderia ter conseguido uma vitória tranquila ali. Na segunda etapa, acho que tem as melhores chances, mas já não produz tanto. Acho que o Palmeiras até sente o gol sofrido mais uma vez na bola aérea, né? Engraçado, porque o histórico recente do time do Abel era sempre aquele gol de escanteio, com o Murilo, com o Gustavo Gomes, nos derbys. Teve derby que fez 2 ou 3. E agora a situação se invertendo. Mas o sentimento de frustração para o palmeirense é muito grande, porque... tem a questão do histórico do ano, que acaba sendo negativo. Só que, assim, eu não acho que também isso pode ser tão pautado pro lado do Palmeiras, que hoje a gente estava falando. O time tem chance de lutar ainda pela conquista da Libertadores e do Brasileiro. Se ganha um dos dois ou os dois, essa história do derby fica em segundo plano. Mas está marcado. Mas está marcado, lógico. Mas é muito mais... O Abel tem falado isso. É muito mais importante ganhar um título do que ganhar o Clássico. Agora fica, porque não tem mais derby. Mas, por exemplo, o Paulista. Tinha torcedor que estava pesando mais uma eliminação para o rival do que um possível título no final do ano. Mas já passou. Mas ontem, pensando no Campeonato Brasileiro, são 2 pontos que o Palmeiras deixa de ganhar que poderiam ter colocado matematicamente na liderança naquela questão dos pontos perdidos. Sim, exato. Então, por isso que por isso que a gente está falando de um Palmeiras que lamenta o volume e jogar melhor. Brasileiro. Mas agora morre hoje, na segunda-feira, aniversário do Corinthians. Morre hoje. No caso do Paulista, por exemplo, tinha perdido o Paulista. Aí ficou aquela bomba relógio ali. Na hora que perde a Copa do Brasil,
Aí lembra do Paulista, aí carrega. Agora não tem mais o que carregar. Acabou esse negócio de derby. É que eu digo, mas acabou, mas acabou mal. Assim, é incômodo para o torcedor do Palmeiras. Lógico que é, ainda mais por tudo que representa, o dado que você trouxe também, só que assim, ele não pode ser um negócio de vir e começar a pesar a cabeça de um time que se encontrou com essa formação com 2 atacantes, que tem boas perspectivas. Então não dá pra... Assim, lógico que é incômodo, o torcedor do Corinthians vai tirar um sarro pelo ano e tudo mais do clássico, mas não é o tipo de situação que afeta o trabalho do Palmeiras, que você... Que jogou melhor, né? Que jogou melhor. Só que faltou... Pode terminar. Eu só ia pontuar que assim, o que pesa muito também é justamente porque, até a gente falava antes na sexta-feira antes do jogo, esse para mim era o mais desnivelado do clássico no ano. O professor lembrou muito bem as ausências. O Corinthians, como ele vence o Vasco, explorando os laterais, com a ausência dos seus principais jogadores. Aí, nesse plano, ele não tem nenhum dos 2 laterais. O Angileri fez um trabalho defensivo importante, mas ele não entrega a mesma coisa ofensivamente que o Bidu, que está num grande momento. Mateuzinho e Charles, a comparação fica ainda mais defasada. Ok, o Memphis voltou como titular, mas ainda sem o Yuri. Era um Corinthians muito desfalcado. A questão da semana de treino que o Palmeiras teve toda para preparar, não acho que é desculpa do Dorival, de fato, teve um jogo de muito desgaste, muita intensidade contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, aí você volta. Então, assim, de todos os derbys do ano, esse era que o Palmeiras era o mais favorito para ganhar, e ele não ganhou. Mas era o de menos peso. Era o de menos peso, Copa do Brasil e Paulista, que valia título. Acho que ele não tem... Pro Corinthians, por exemplo, assim, tava quase esvaziado. Talvez o de menos peso tenha sido do primeiro turno, que ainda não tinha desclassificação de Copa do Brasil, de Corinthians e Palmeiras. Era um jogo ali de começo de campeonato, e que foi o único que o Palmeiras ganhou. O Palmeiras ganhou o jogo do primeiro turno. A única vitória nesse contexto de decisão, E isso que era ruim ficou pior no jogo, quando o Corinthians perde o Ranieri. Ainda com o jogo a se disputar. Eu achei que o Palmeiras, ontem, teve tanto jogo na mão, quanto teve, por exemplo, no jogo de ida da Copa do Brasil. É claro, o Corinthians vence o jogo, naquele gol do Memphis. Vocês podem me ajudar aí na cronologia. É que é tanto jogo que a gente mistura com o outro. Mas, cara, o Palmeiras teve Não, desculpa, foi 1-1 o jogo, né? Não, na ida Memphis 1-0. Desculpa, o Corinthians teve o pênalti desperdiçado pelo Yuri naquela oportunidade. Mas, assim, o Palmeiras teve chance, faz o gol que é anulado. Exato. Na minha opinião, joga melhor que o Corinthians, mas acaba perdendo o jogo por 1-0. É o que o Eugênio tá falando. Né? Volume, não sei o quê, e perde o jogo. Tudo bem. Mas ontem... E aí o Piquerez toca a bola pra dentro. De novo. O torcedor do Corinthians não viu um Palmeiras acuando o Corinthians em Itaquera ontem, professor? Ontem, o primeiro tempo de ontem, de todos esses jogos que a gente está falando, foi o de maior superioridade do Palmeiras. Foi superioridade, mas o Corinthians estava o Palmeiras empurrou o Corinthians, gente, na arena. Mas no segundo tempo eu não achei tanto assim. No segundo tempo acho que foi já... E teve a chance mais aguda com o Maurício. Com o Palmeiras melhor. Não achei que tenha sufocado, empurrado, não. Palmeiras melhor no jogo, mas o Corinthians também ia. Corinthians... O jogo, primeiro tempo acabou 1-1 e o Corinthians não teve nenhuma finalização certa. Explica aí, matemático. Oswald. Foi do mas explica, Oswald Souza. Não, olha só, não é certa, mas passou perto. O cruzamento que a gente viu agora, que foi na linha de fundo, muito pouco não vira gol também. O pior de tudo, do ponto de vista do Corinthians, era como o Palmeiras entrava com facilidade, o Corinthians não achava os jogadores do Palmeiras dentro da sua área de defesa. No jogo de ida da Copa do Brasil foi assim. Também. Mas ontem, acho que por mais tempo no primeiro tempo. Eu acho que no segundo tempo, eu senti o Flaco um pouco afastado do Vitor Roque. Ele passou a jogar um pouco mais da direita pro meio, mas sem estar junto ali. E os dois funcionam juntos, um próximo do outro. Como a gente viu agora há pouco, teve uma tabela no primeiro tempo ali que acabou que o Hugo foi muito bem, tirou a bola do pé do Vitor Roque, mas os dois, a magia, a química deles tem funcionado na faixa central de campo, um perto do outro. E essa defesa do Hugo pega duas bolas que são fundamentais para o resultado. Espetacular, né? Identificação. Isso não era o pé bom do Maurício. E não só pelo lance do gol, também achei a atuação do Gustavo Henrique muito boa. Muito sólida, mais uma. Tá num grande momento. Cobrindo, inclusive, André Ramalho, que não fez bom jogo. E o que precisa do Garro, esse time do Corinthians. E o Flaco tem uma bola no segundo tempo que ele coloca no meio das pernas do Angileri, que é sensacional. Mas aí ele jogando quase como um ponta-direita ali naquela jogada. Sabe qual é o problema desse empate?
Lá em dezembro, o Flamengo com 85 e o Palmeiras com 83 pontos. Esse é o tipo de... Mas o Flamengo também tem 2 pontos que deixou para o Grêmio. O Flamengo ontem também deixou 2 pontos. E até um detalhe desse domínio que você falou... E era um jogo que ele foi muito mais dominante do que o Palmeiras foi contra o Corinthians. E até desse domínio que você falou, Suma, do Palmeiras no primeiro tempo, que me chamou muita atenção, é como o encaixe de marcação não deu certo muitas vezes para o Corinthians. O Felipe Anderson muitas vezes transitava conseguia criar... Fez um bom jogo, na minha opinião, o Felipe Anderson. O Lucas Evangelista, ele teve muita liberdade para editar todas as ações dentro do campo do Corinthians. Então, assim, o Corinthians teve muita dificuldade. Mas, assim, aí eu não quero ficar apontando também o dedo e falar... Porque os problemas eram muito grandes. O Corinthians estava com muitas limitações para pensar em outro tipo de jogo. Então, acho que o empate... é muito mais valorizado pelo Corinthians. Em termos de classificação, não é nem tão bom assim, né? Porque você está 4 pontos acima da zona de rebaixamento. Mas tem que encarar a realidade desse desnivelamento, do Palmeiras vir uma semana livre, o Corinthians não, com todos os desfalques, os momentos diferentes, o Palmeiras se encontrando com essa formação da dupla de ataque. Então, acho que o saldo acaba sendo muito positivo. É difícil para o torcedor do Palmeiras olhar para um ano em que passa dificuldades contra o rival e jogos que valem título, ou pelo menos título / eliminação, né, classificação, mas eu me apego a isso, a um Palmeiras que está cada vez jogando melhor, como disse o Donk, encontrando uma nova formação agora com esses 2 atacantes, e repito, superior ao Corinthians nos jogos. É claro, o cara vai falar para mim e falar, pô, e aí? É o que o Eugênio falou, né? Dane-se. Perdeu para o rival de novo. Não usei esse termo, eu usei outro. Essa eu usei. Mas assim... Nem isso. Cadê a cabeça fria? E o coração quente? Cadê a cabeça fria? É curioso, porque das não vitórias do ano contra o Corinthians, essa foi a menos significativa. Né? Perdeu o título, perdeu classificação, mas a última impressão é a que fica. Foi a que sacramentou o ano do derby. Agora, para o Corinthians, isso é muito importante, porque na atual vida do Corinthians, esses confrontos com o Palmeiras ganham um peso que para o palmeirense, por exemplo, não tem. O Palmeiras está vivo em Libertadores. Professor, o ano do Corinthians, ser campeão brasileiro. Presidente empichado, com dívida, transferban, dívida que só cresce. Ontem ou antes de ontem foi divulgado a venda do Pedro, né? Isso, já não tem direito. A tal de porcentagem também, que não tem mais direito. A porcentagem já foi para o saco. Vamos combinar. Se não são as vitórias contra o Palmeiras... É isso, foi o que sobrou de mais significativo. O que seria do ano do Corinthians? Por isso também o barulho do corintiano na orelha do palmeirense. É verdade. Os memes, os grupos de WhatsApp. E talvez por isso, talvez não, né? Por isso de certa forma, uma indignação do rival, né? Em ver o corintiano nesse ano. É o tal campeonato à parte. Para todo mundo, o nível de concentração dos jogadores, o nível do torcedor diante da televisão, no estádio, no caso só tinha corintianos, é uma outra atmosfera. Agora, isso não é novidade para o Abel, né? O Abel, lá em Portugal, o Sporting e Benfica era a mesma coisa. Os jogos envolviam também o Porto. Então, derby é isso aí, em todo lugar do mundo. Agora, o corintiano tem mais motivos para estar feliz nessa disputa à parte do que o palmeirense, isso é claro. E até pela diferença de investimento, de trabalho, de anos de trabalho. É mais fácil para o torcedor do Corinthians se apegar a um empate em casa, jogando pior do que o Palmeiras, com tanto recurso, né? Olha, quantos clubes, mesmo o Palmeiras é um exímio visitante, quantos clubes conseguem empatar com o Palmeiras mesmo jogando em seus domínios? É difícil, é muito complicado. Nesse sentido, o Corinthians tinha uma tarefa muito complicada ontem, né, e que conseguiu sair com um ponto ganho. Eu acho que o Corinthians ganhou um ponto ontem, não tenho dúvida disso. Vamos dar uma... E vou trazer uma análise aqui do GE.com desse empate do Corinthians contra a equipe do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Abre aspas, Corinthians faz derby tranquilo e fecha o ano com saldo positivo contra o maior rival. Com lateral improvisado e goleiro idolatrado, Timão é pressionado, sai atrás, mas busca a igualdade ainda no primeiro tempo e encerra a temporada contra o Palmeiras em alta. O Corinthians passou ileso em mais um derby na temporada, depois de massacrar o Palmeiras nos duelos da Copa do Brasil com 2 vitórias acachapantes. O Timão ficou no morno 1-1 contra o rival neste domingo na Neoquímica Arena pela 22ª rodada do Brasileirão. A nota alta fica a cargo de Hugo Souza.
O goleiro vive uma espécie de lua de mel com a torcida e foi ovacionado do começo ao fim do clássico, com defesas importantes e muito bem comemoradas ao longo do duelo, mesmo depois de não defender o pênalti cobrado por Vitor Roque. De bom, a certeza de que o ano em derbys foi positivo para o Timão. Título paulista conquistado em cima do maior rival, vitórias e classificação na Copa do Brasil e um saldo de 3 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota na temporada de 2025. Com a pausa para a data FIFA, o Corinthians volta a campo apenas no dia 10 de setembro contra a equipe do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Até lá, Dorival terá tempo para recuperar seus atletas. Essa foi uma análise aí interessante aí do GE. Realmente agora o Corinthians vai ter um tempo de preparação, focar nesse jogo contra o Atlético Paranaense, se classificar para as semifinais e aí vai focar no Brasileirão até o final da temporada, porque essa mudança de data das semifinais e finais da Copa do Brasil para dezembro favoreceu muito o Corinthians, porque vai conseguir recuperar aqueles jogadores que estão lesionados e se preparar muito para essas semifinais. Claro, tem que passar primeiro do Atlético, mas quem sabe já pensar e sonhar com um título nessa temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!